Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Irmãos, nesta oportunidade nós vamos trabalhar a expressão morto na carne, mas vivificado no Espírito, que nós encontramos em 1 Pedro 3,18. Vamos ler aqui. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Aí eu completo aqui com o versículo 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Apenas esta leitura destes dois versículos. Bom, o que significa, o que Pedro quis dizer com esta expressão? Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Ora, este texto aqui de Pedro, ele é um dos mais polêmicos. Não que o texto em si seja polêmico, mas na leitura do texto há uma grande polêmica. E são várias as interpretações que dão. Bom, vamos começar daqui. Vamos começar por onde? Que espírito é que está em questão? Que espírito é que está em questão? Ora, nós encontramos aqui no grego para espírito, ou no espírito, a palavra pneumati, no espírito, ou pode ser traduzida em espírito. Vamos começar daqui. A expressão no espírito, no grego nós temos pneumati, que é traduzido em o espírito ou no espírito. Outras versões diz pelo espírito. Por exemplo, a NTLH, como é que ela interpreta o versículo aqui? Eu vou ler aqui na NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Como é que ela diz aqui? Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito. Veja então que, de acordo com a versão da NTLH, o versículo aqui aborda Cristo em dois momentos: a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. Ela diz claramente, mas foi ressuscitado no Espírito. Isto porque eles pegam a expressão vivificado e entendem que vivificado é ressuscitado. Então o que a NTLH diz? Foi morto sim na carne, no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito. Bom, a questão de morto na carne todos entendem. O problema não é na expressão morto sim na carne. Não, este não é o problema. Todos concordam. Todos concordam que Cristo realmente morreu na carne e que o autor Pedro está fazendo uma alusão à morte de Cristo no corpo. A polêmica gira exatamente na segunda situação, vivificado no Espírito. Que no grego nós temos exatamente esta expressão, zoopoietes pneumati. Ou melhor, engoli aqui uma palavra. Zoopoietes de pneumati. Vivificado em o Espírito. Aqui no Novo Testamento interlinear, grego-português, ele diz: por outro lado, tendo sido vivificado em o Espírito. Então, morto na carne todos entendem que é uma referência à morte de Cristo. Mas o que significa vivificado no Espírito? Pois bem, como eu já falei, a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, entende que a expressão vivificado no Espírito significa ressuscitado no Espírito. Outras ainda diz ressuscitado pelo Espírito. E
Vamos começar daqui. Muitos veem aqui os dois momentos de Cristo. O momento em que ele morreu, mas que subsequentemente, 3 dias depois, ele foi ressuscitado pelo Espírito Santo. E é por isso que algumas versões elas traduzem pneumati no Espírito por pelo Espírito, dando a entender que está em foco aqui não o Espírito humano de Cristo, mas sim o Espírito Santo ou o Espírito de Deus. Muitas versões traduzem vivificado pelo Espírito. Aí eles colocam Espírito com E maiúsculo, induzindo-nos assim a ver aqui em questão o Espírito, não o Espírito do homem Jesus, não o Espírito que todo homem tem, mas sim o Espírito Santo. Vamos começar desta ideia. Suponhamos que aqui realmente esteja em foco o Espírito Santo. Lembrando que a palavra no grego pneuma, ela é tanto usada para o Espírito Santo como para qualquer outro espírito. Repito, a palavra pneuma, no grego, ela se traduz por espírito. E esta mesma palavra ela é aplicada para o espírito humano, que sobrevive à morte do corpo, é aplicada para o Espírito Santo, é aplicada também para anjos, que são chamados de espíritos. Ok? Vamos começar logo daqui. Então, vamos partir desta ideia que esteja em foco a ressurreição de Cristo pelo Espírito Santo. Será que está solucionado o problema? Vamos continuar aqui a leitura. Morto sim na carne, mas ressuscitado no Espírito. Estou lendo aqui de acordo com a NTLH. Aí vamos lá. E no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. A grande questão é o seguinte: se Pedro está falando aqui dos dois momentos de Cristo, morto na carne, mas depois foi ressuscitado pelo Espírito Santo, em que momento Cristo, ressuscitado pelo Espírito Santo, depois que Cristo ressuscitou, pergunta aqui para os senhores, em que momento Cristo foi e pregou? Suponhamos que esteja em foco aqui Cristo ressuscitado pelo Espírito Santo, porque a Bíblia realmente diz que Cristo foi ressuscitado pelo Espírito Santo. Isso não podemos negar. Foi o próprio Espírito de Deus que ressuscitou, que levantou a Cristo dentre os mortos. Então vamos supor que esta expressão vivificado no Espírito se entenda por ressuscitado pelo Espírito Santo. Mas vamos seguindo a leitura e o que diz? No qual, ou seja, no mesmo Espírito, a expressão que diz vivificado no Espírito, que é a tradução ao pé da letra do grego é vivificado no Espírito, e neste Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Pergunto a vocês, de acordo com a narrativa do Novo Testamento, depois que Cristo ressuscitou de entre os mortos, foi ressuscitado pelo Espírito Santo? Sim. Mas depois que ele ressuscitou dentre os mortos, Cristo pregou para quem? Cristo pregou para quem? Que eu saiba, Cristo não pregou para ninguém. Ele apareceu apenas aos seus discípulos, aos apóstolos. Ali foi uma pregação? Não. Cristo não estava pregando para eles. E vamos dizer que você entenda que foi uma pregação. Então vamos lá. Você vai dizer, não, mas Cristo pregou para os apóstolos. Tudo bem. Ele deu a boa nova. Qual era a boa nova? Que ele estava ressuscitado. Suponhamos que seja isso, né? Mas vamos lá. Cristo pregou para quem aqui? Cristo no Espírito, diz Pedro, foi, versículo 19, no qual, ou seja, no Espírito, também foi e pregou aos espíritos em prisão. A grande questão é a seguinte, ele pregou para quem? Para
os que estavam no cárcere, para os que estavam em prisão. E quem é que estava em prisão? Você vai me dizer que Cristo pregou para os apóstolos e que os apóstolos são os espíritos em prisão? Mas que tipo de prisão? A prisão da incredulidade? Bom, nós podemos pensar assim, mas eu quero lhe dizer que não é isso que Pedro tem em mente. Pedro não está falando aqui que Cristo, depois que ressuscitou pelo Espírito, foi e pregou aos espíritos em prisão e que estes espíritos em prisão eram os apóstolos. Ou seja, vamos ser bem claros, Pedro não está aqui falando do momento em que Cristo, após ter sido ressuscitado pelo Espírito Santo, apareceu aos apóstolos e que estes apóstolos, aqui no texto, são chamados de espíritos em prisão. Não é. Os espíritos em prisão aqui é outra coisa que eu vou já lhe mostrar. Outros entendem, continuam entendendo que Cristo aqui é visto sendo ressuscitado pelo Espírito. E depois de ressuscitado pelo Espírito, ele pregou aos anjos, às potestades do ar. Será que é isso que Pedro tem em mente? Será? Eu tenho para mim que não é isso que Pedro tem em mente. Vamos continuar. Eu quero fazer aqui a leitura na Bíblia das Testemunhas de Jeová. O que diz aqui, ó. E é interessante. Eu vou fazer a leitura na Bíblia das TJs e vou dar a interpretação deles. Ora, até mesmo Cristo morreu uma vez para sempre, quanto aos pecados, um justo pelos injustos, a fim de conduzir-vos a Deus, sendo morto na carne, mas vivificado no Espírito. Neste estado, ou seja, no Espírito, também ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Esta tradução aqui das TJs, Testemunho de Jeová, ela está realmente de acordo com o texto grego. Eles não adulteraram aqui. É uma tradução ipsi literi, a partir do grego. Agora vamos lá, mas o que os Testemunhos de Jeová dizem sobre a passagem? Eles dizem que, na verdade, está em foco aqui a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. Mas, pasmem, não em carne, mas em espírito. O que os Testemunhos de Jeová dizem é que Cristo morreu na carne, mas na carne ele não ressuscitou. Ele ressuscitou em espírito, ou seja, a ressurreição de Cristo foi espiritual. Será que Pedro está aqui dizendo que Cristo morreu na carne? Sim, ele está. Mas que ele não ressuscitou corporalmente, ele ressuscitou apenas espiritualmente, apenas espiritualmente é que Cristo ressuscitou. Ou seja, que Cristo trouxe um outro corpo, um corpo espiritual, um corpo que não é palpável, um corpo que não é de carne, que não é matéria. Será que é isto que Pedro está dizendo? Bom, as Testemunhas de Jeová, eles dizem que esse texto aqui está dizendo que Cristo foi ressuscitado, mas não corporalmente, mas em espírito. Ou seja, Cristo, depois que ele ressuscitou, o seu corpo foi abandonado. Ele ressuscitou como um espírito. Ora, meus irmãos, será que é isto que Pedro realmente está dizendo? Ora, se é isso que Pedro está dizendo, então eu quero lhes dizer que Pedro nega a ressurreição corporal de Jesus. Porque as Testemunhas de Jeová, eles negam a ressurreição corporal de Jesus. Ora, mas nós sabemos que a Bíblia Sagrada, ela diz claramente que Cristo ressuscitou corporalmente. Ele diz para os apóstolos: tocai em mim, ponha o dedo no meu lado, olhai para mim e vede que um espírito não tem osso, como vedes que eu tenho. Foi isso que ele diz, está registrado lá em Lucas. Tendes alguma coisa de comer? E Cristo comeu. Ora, Cristo estava dando provas para os seus discípulos que ele havia ressuscitado no mesmo corpo que ele foi crucificado, no mesmo corpo ele ressuscitou. Agora, é claro que devemos fazer uma observação. Quando eu digo Cristo ressuscitou no mesmo corpo,
é porque o seu corpo não foi abandonado. E o que aconteceu? O que aconteceu é que Cristo ressuscitou no mesmo corpo, mas em um corpo transformado. Cristo ressuscitou. Ele agora se levantou do túmulo. Ele passou do mortal para o imortal, do corruptível para o incorruptível, do terreno para o celestial. Cristo ressuscitou com um corpo celestial. Cristo ressuscitou com um corpo espiritual. Agora entenda que quando a Escritura diz que Cristo ressuscitou com um corpo espiritual, não está negando que ele tinha realmente um corpo palpável como o nosso. Não está negando. Eu quero mostrar bem aqui para vocês o que Paulo diz aqui. 1 Coríntios. Vamos aqui para Paulo. 1 Coríntios. Olha como foi que Cristo se levantou dos mortos. O tipo de corpo que Cristo se levantou. Aqui. Vamos ver aqui. 1 Coríntios 15, 35. Mas alguém dirá, como ressuscita os mortos? E em que corpo vem? Insensato, que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo, que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve. Dá, e a cada uma das sementes, o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais, há corpos celestiais, veja bem, há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas, porque até entre estrelas e estrelas há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espírito vivificante, mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento no abrir e fechar de olhos. Vamos continuar. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Está bem aqui, meus queridos. Eu fiz essa leitura aqui de Coríntios para nós ilustrarmos o que aconteceu com Jesus. Paulo, obviamente, ele está descrevendo aqui a ressurreição dos santos, não a ressurreição de Cristo. Só que o mesmo corpo de Cristo, no mesmo corpo que Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos. Nós teremos um corpo igual ao de Cristo. Então entendam que a Escritura mostra claramente que Cristo ressuscitou corporalmente. Era o mesmo corpo, mas transformado, imortalizado. Um corpo celestial, um corpo espiritual, mas era um corpo. E não podemos negar isso. As testemunhas de Jeová, elas negam que Cristo ressuscitou corporalmente, mas isso é contrário às Escrituras. Então, voltando. O que significa morto na carne, mas vivificado no espírito? Ora, a maioria dos pais da igreja, eu vou começar aqui pelo testemunho dos pais da igreja. Quem? Justino de Roma, Hipólito de Roma, Tertuliano, Orígenes, entre outros, eles entendiam que a passagem de Pedro está falando da descida de Cristo ao Hades, ao mundo dos mortos. Cristo foi morto na carne,
mas em espírito, ou seja, no seu espírito, na sua parte espiritual que sobrevive à morte do corpo, Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. E quem são estes espíritos em prisão? Alguns dizem que aqui se trata de espíritos angelicais, os espíritos que estão presos no Tártaro ou no abismo. Você lê 2 Pedro 2,4 e Judas 6. Bom, a verdade é que esses espíritos em prisão aqui não são seres angelicais. E o que são? Outros dizem que estes espíritos em prisão são exatamente os incrédulos dos dias de Noé. E há aqueles mesmo que dizem que o que Pedro está dizendo é que Cristo, por meio de Noé, pregou aos espíritos em prisão, ou seja, aos antediluvianos. Isto é lei demais, não é isso o que a Bíblia está dizendo. Eles casam esta passagem com a 2 Pedro, que diz que Noé foi um pregoeiro da justiça. E aí eles casam tudo, ele diz que na verdade o pregador aqui é Cristo, mas por meio de Noé pregou aos espíritos em prisão, e esses espíritos em prisão seriam os rebeldes que pereceram nas águas do dilúvio. Não é isso que Pedro está dizendo. Veja que esta pregação aqui de Cristo, ela se deu depois da morte de Cristo. Dizer que Cristo pregou aqui aos antediluvianos por meio de Noé é dizer então que a pregação aqui se deu antes da vinda de Cristo a este mundo, o que não é verdade. Cristo aqui está pregando para um público e esta pregação foi depois da sua morte. Olha o que diz aqui, ó. 1 Pedro 3. 1 Pedro 3, vamos ler de novo. Pois também Cristo morreu, morte, uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Ora, quando o autor diz também, ele está dizendo que ele foi no espírito e pregou também. Por que ele diz também? Porque Cristo na carne, quando estava aqui na vida, ele havia pregado o evangelho. Mas por outro lado, quando Cristo estava morto, no seu espírito vivo, vivificado, também ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Quem são os espíritos em prisão aqui em questão? São os espíritos de pessoas, de homens. Então entendam uma coisa. Esta pregação, ela se deu depois da morte de Cristo e não antes da morte de Cristo. Aqueles que dizem que Cristo, por meio de Noé, é que deve-se entender que pregou aos espíritos em prisão e que os espíritos em prisão são os antediluvianos, eles estão fazendo com que esta pregação tenha acontecido milênios antes da vinda de Cristo. Quando, na verdade, Pedro aqui está dizendo claramente que esta pregação aqui aconteceu depois da morte de Cristo. E antes da ressurreição de Cristo, diga-se de passagem, depois da morte de Cristo e antes da ressurreição de Cristo. Como professor, exatamente. O que Pedro está dizendo aqui é que esta pregação de Cristo aos espíritos em prisão, ela aconteceu no intervalo de tempo entre a sua morte e a sua ressurreição. Com isso eu já estou desfazendo aqui o argumento que diz que Cristo em espírito pregou, significa Cristo ressuscitou no espírito e pregou. Ora, se estivesse em foco aqui a ressurreição de Cristo pelo espírito, depois que Cristo ressuscitou, ele pregou para quem? Eu já expliquei. Você pode dizer, não, ele pregou para os apóstolos. Não é isso que Pedro tem em mente. Os espíritos em prisão aqui não são os apóstolos. Aí nós temos que procurar identificar quem são os espíritos em prisão. E quem são os espíritos em prisão aqui? São anjos caídos? Não. Quem são os espíritos em prisão? São os apóstolos? Não. Quem são os espíritos em prisão? Vamos continuar a leitura. Versículo 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, ele vai falar dos que ouviram a mensagem, os quais, noutro tempo, veja que Cristo ele pregou para um público, a saber, para os espíritos em prisão. E esses espíritos em prisão, eles eram de pessoas.
Pedro vai deixar bem claro, de um outro tempo, mas que tempo? Nos quais, noutro tempo, foram, ao passado, foram desobedientes. Quem? Quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Veja então que o autor está aqui já associando os espíritos em prisão aos antediluvianos, aqueles que pereceram pelas águas do dilúvio. Enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva. Então Pedro aqui ele está deixando bem claro que aqueles espíritos em prisão que ouviram a pregação de Cristo em espírito, ou seja, Cristo despojado do seu corpo, o corpo de Cristo ele estava na tumba, estava no túmulo, mas o seu espírito ele estava vivificado, ele estava vivo. E nesse estado, em espírito, despojado do corpo, desnudo, é que Cristo foi ter com as almas dos mortos no Hades. E pregou-lhes o quê? O que foi que Cristo pregou para eles? Ora, quando você vem para 1 Pedro 4,6, o que diz aqui? 1 Pedro 4,6. Pois para este fim foi o evangelho pregado também, também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Está bem aqui, o próprio Pedro, na mesma epístola, diz que foi que Cristo pregou o evangelho. E o que significa a palavra evangelho? No grego, evangelion, boas novas. Boas novas. Se você pergunta para mim o que foi que Cristo pregou, boas novas. Boas novas. Ok, meu irmão? Estes que ouviram a pregação de Cristo no Hades, eles foram mortos na carne como todos os homens. Mas ouviram o evangelho para que vivessem, segundo quem? Segundo Deus em espírito. É Pedro quem diz aqui, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. O objetivo da pregação qual foi? Para que eles vivessem em espírito segundo Deus. Vivam no espírito segundo Deus. Então, o objetivo da mensagem de Cristo para os espíritos em prisão foi para que eles tivessem vida, foi para que eles alcançassem a salvação, a redenção. Aqueles que veem aqui a pregação de Cristo para todos os habitantes do Hades. Outros dizem que a pregação aqui de Cristo foi apenas para os justos do Antigo Testamento que morreram na esperança do Cristo vindouro. Assim entenderam os pais da igreja, eles dizem que, na verdade, os espíritos em prisão, os que ouviram o evangelho aqui para a salvação como uma boa nova, foram exatamente apenas os santos do Antigo Testamento, os santos que morreram esperando a vinda de Cristo. A pregação aqui do evangelho ela foi lançada apenas para os justos que estavam no Hades, e não para todos os habitantes do Hades. Quem morreu condenado permaneceu na condenação. Quem morreu, vamos dizer, salvo na esperança de Cristo e que estava lá no Hades, ouviu a pregação e creu no Evangelho e abraçou a Jesus Cristo lá no Hades. Ok, meu irmão? Assim entenderam, como já falei, Justino de Roma, Hipólito, Irineu de Leão também faz alusão à descida de Cristo ao Hades para pregar aos santos do Antigo Testamento. Tertuliano, da mesma forma, também diz isso. Ok? Da mesma forma, Tertuliano fala, entre outros pais da igreja, eles dizem isso, que está em foco o momento em que Cristo desceu à mansão dos mortos e pregou o Evangelho. E de todas as interpretações que eu mostrei para vocês, a meu ver, a que mais se coaduna com o texto aqui é esta, que Cristo, no seu espírito, na sua parte espiritual, imortal, que sobrevive à morte do corpo, foi e pregou aos espíritos em prisão. Lembrando a vocês que outras passagens fazem alusão à descida de Cristo ao Hades. Por exemplo, lá em Mateus 12,40 diz, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no
ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no coração da terra ou no seio da terra. A expressão coração da terra ou seio da terra não é uma alusão à sepultura, e sim ao Hades. Também nós encontramos em Atos 2, 27, versículo 31, uma alusão à descida de Cristo ao mundo dos mortos, ao Hades, que diz, porque o teu santo não verá a corrupção e nem deixarás a sua alma no Hades. Romanos 10, 6, 7 também faz uma alusão à descida de Cristo ao abismo. Paulo diz, ou quem descerá ao abismo, isto é, a trazer Cristo dentre os mortos. Efésios 4, 9 também diz que o mesmo que subiu é também o mesmo que desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos, está sobre todos. Só você ler Efésios 4, 9. Apocalipse 1, 18 diz, eis que eu estou vivo para todo sempre e tenho na minha mão as chaves da morte e do Hades. Então, Apocalipse 1, 18 faz alusão à descida de Cristo ao Hades. E, por fim, nós temos 1 Pedro 4, 6, que diz que ele foi e pregou também o Evangelho aos mortos. Então, esta passagem de 1 Pedro 3, 18, 19 e 1 Pedro 4, 6 prova que o homem tem uma alma que sobrevive à morte do corpo. Primeiro também mostra que Cristo ele estava morto na carne, mas na sua alma ou no seu espírito ele estava vivo. E no espírito, ou seja, vivificado no espírito, Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. Por que eles são chamados de espíritos em prisão? Porque estão no Hades. O Hades é a prisão das almas. É a prisão dos espíritos. Por isso é que aqui se diz, pregou aos espíritos em prisão. Ok, meu irmão? Se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você desse um like, tá bom? Curta, compartilhe este vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Que Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.